AudioJungle. Olá a todos, muito bom dia, né? Aqui em Portugal já é quase meio-dia. Estou chamando o Bruno, a gente tem um papo bacana aí. Bom E aí, dia, Bruno, como é que tudo bom? tá? Tudo Tudo tranquilo? bem, Pô, tranquilo, cara, que beleza tá falando contigo aí. não é? Sou teu fã, te acompanho no teu canal lá no YouTube há bastante tempo já. Eventualmente tem os teus vídeos aqui comigo para tirar algumas dúvidas, para reforçar aí algumas coisas que eu trabalho também. E eu acho que o trabalho que tu faz aí é um trabalho show de bola. A maneira como você explica a questão da neurociência, a questão da psicologia aplicada, né, aos mais diversos campos aí, é uma maneira que eu gosto bastante também. É uma maneira ela não é simplificada, mas ela traz esse conteúdo de uma forma simples e eu sou muito fã de quem faz isso, né? Eu tento me espelhar em pessoas que fazem isso. Então, assim, primeiramente eu gostaria de te agradecer aí o meu convite, de a gente fazer essa série aí de 4 lives, né? Principalmente falando de um assunto que é importante para todo mundo, né? E eu acho que é um dos pilares aí de qualquer nação inteligente, que é o apostar na educação, né? Então, assim, Sem dúvida. nós moramos num país complicado em relação a isso, a gente sabe, onde a educação não é a nossa prioridade, mas que em algum momento isso possa ser mudado, né? Em algum momento isso possa ser alterado, essa mentalidade. E eu acho que tanto eu como você, a gente traz esse tipo de conteúdo às pessoas, né? Mostrando que a educação pode ser divertida, a educação pode ser simplificada, a educação pode ser mostrada de outra forma e, consequentemente, ela pode ser estimulada de uma forma a que as pessoas se interessem em aprender, né? Gostem de aprender, gostem de saber como elas funcionam, gostem de saber que o conhecimento é algo que a gente pode usar no nosso dia a dia a nosso favor, né? Eu acho que isso é o mais bacana que você faz, né? E da forma como você faz. Então, antes de eu me apresentar, eu gostaria que você se apresentasse, Bruno, para o nosso pessoal aqui. E até para dizer que essa live depois eu vou editar ela e ela vai ficar lá no nosso canal do YouTube. Então, assim, para quem quiser buscar depois e rever com mais calma, né, ou passar isso para alguém, ou achar que o assunto que a gente vai falar hoje ele tem um propósito para mais pessoas. Então, assim, gostaria que tu te apresentasse, Bruno, para o pessoal aí. Bom, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho então. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, estou aqui a convite do Alexandre, para a gente bater esse papo aí, justamente como ele disse, né, em relação às neurociências, né, primordialmente, mas não só isso. Eu sempre coloco o ponto, quando eu me apresento, eu sempre gosto de falar que assim, eu acho que o que eu tento passar, inclusive para os meus filhos, é o que eu acho que eu tive desde quando criança. Eu sou apaixonado pelas ciências, né, desde que eu me entendo por gente, então. Eu sempre fui uma criança muito curiosa, até hoje continuo uma criança muito curiosa, e assim, e por gostar muito das ciências e entender, né, eu acho que a gente tem que ter essa clareza de que as ciências, independente dos inúmeros problemas que a ciência, pela própria natureza da ciência vai ter, eu sempre brinco, né, é o que a gente tem de melhor. Então a gente, assim, por mais que exista inúmeros problemas, a gente tem que se segurar no que a gente tem de melhor, né? Então, acho que esse é o papel da ciência na nossa, na humanidade, na nossa comunidade como um todo. E entre indas e vindas, né, eu acabei esbarrando nas neurociências, até por, eu acho que todo ser humano vivo, em algum momento, começa a se questionar algumas coisas, e começa a tentar entender, né, como que a gente funciona, como que a nossa cachola funciona, especialmente. E aí, em algum momento, eu acabei me enveredando de novo por esses caminhos, agora não com a profundidade maior. E como o Alexandre bem disse, uma grande dificuldade que a gente tem, apesar, eu sempre falo, o conhecimento ele está aí, né? Ele está a alguns cliques de distância, você consegue ter acesso a toda a informação do mundo. Hoje, a internet e a divulgação das informações permite com que a gente consiga ter acesso às informações.
Mas qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é transformar meras informações em conhecimento. Porque as informações estão aí, né? Mas o grande passo é que ainda existe um degrau muito grande, né? Você tem um buraco aí a ser preenchido muito grande, que é conseguir levar essas informações de uma forma que se transforme em conhecimento. Então, esse é o grande desafio, e que eu percebo que ainda hoje existe um distanciamento muito grande entre a academia e entre a população leiga, né? A população que está aí querendo aprender, mas não sabe também onde buscar e como buscar. E aí que entra o nosso trabalho de formiguinha, de fazer esse meio de campo, né? Dentro do possível, claro, dentro das nossas próprias limitações. Então, é o que eu venho buscando fazer aí nesses últimos anos. E é esse o meu papelzinho aqui, enquanto uma das formiguinhas que faz esse trabalho. Acho que o Alexandre do outro lado também fazendo algo de forma parecida. E tentando levar um pouco do quanto que a gente tem de conhecimento nesse sentido, quanto a gente tem já de descobertas relevantes, de evidências, de fatos, de dados, e que a gente possa aproveitar de forma útil, né? Primordialmente, a transformar tudo isso não só em conhecimento, mas principalmente no conhecimento útil e aplicável. Então, acho que esse é o papel e acho que vai ser essa um pouco a linha que a gente vai debater e conversar um pouquinho nessas 4 lives aí que a gente está programado. Como transpor aquilo que está sendo descoberto para transformar no conhecimento e principalmente no conhecimento útil e aplicável. Então, acho que esse é o grande desafio e acabei me enfiando aí, né, no meio dessa salada toda, tentando fazer essa ponte, porque era algo que justamente enquanto estudante eu sentia muita falta. Eu percebia que não é fácil você ter acesso a essa informação de uma forma que você consiga digerir ali, né, minimamente, para você daquilo extrair algo útil para sua vida. Então, aí eu falei, olha, então acho que a gente precisa começar esse trabalho, né? Então, acho que é um pouco isso aí. Aí, só resumindo, né, assim, agora eu falei um pouco da minha trajetória, mas, assim, originalmente eu acabei enveredando nas ciências, né? Eu sou bacharel em Química, não tive uma formação em Química por muito tempo, caminhei um pouco pelas engenharias, mas acabei caindo fora e hoje, assim, sou um devoto e apaixonado pelas neurociências, que eu acho que é o que tem aí como ponto máximo hoje, onde a gente chegou, que está culminando, onde você consegue colocar praticamente todas as esferas do conhecimento em torno de um ponto comum, que é entender o nosso sistema nervoso. Então, eu acho encantador as neurociências e é um caminho sem volta. Eu falo, uma vez você se enfiando nesse troço, você nunca mais sai. Então, é um pouco da minha vida. É o que eu digo também, né? Eu comecei, por outro lado, né? Eu trabalhava com planejamento, gestão estratégica, implementação de estratégias e negócios. E aí, um certo dia, eu perguntei para um colega meu, de um professor colega meu, e eu disse, cara, tem alguma coisa nova aí? Porque assim, eu já não tenho mais aquele medo de chegar na aula e alguém me fazer uma pergunta que eu não entenda, né? Então, assim, as aulas de estratégia para mim já estão tão cômodas que eu gostaria de de me enfiar em algo que me dê assim um desafio maior. Aí ele disse, olha, tem um tal de neuromarketing por aí. Aí eu disse, vou ver o que é isso, né? Aí a palavrinha de antes, que é o neuro, né? Eu disse assim, pô, para eu saber isso aqui, eu vou ter que sacar de neuro, cara. Onde é que é neuro? Neuro é neurociência. Então eu vou ter que entrar na neurociência para saber explicar melhor esse negócio, né? Porque assim, não adianta eu sair lendo um livro do Lindstrom lá e achar que eu sei de neuromarketing, como a gente vê tanta gente falando por aí, né? E eu não quero fazer isso, eu quero fazer algo diferente, eu quero fazer algo que eu consiga responder qualquer tipo de pergunta que as pessoas me façam. Então eu me imergi na neurociência também e encontrei aí um mundo maravilhoso, bicho. Um mundo assim que fugiu completamente as graduações que eu tinha, né? E fez com que tudo se amarrasse, sabe, de uma forma muito engenhosa, assim. Então eu trabalho a neurociência dessa forma, assim. Eu acho que ela amarra tudo o que você aprende na sua vida, sabe? Porque assim você pode saber tudo, mas se você não souber lidar com pessoas, se você não souber como uma pessoa funciona, como ela decide, como ela, né, como as coisas se passam, como a relação emocional influi desse contexto, você não consegue implementar nada. Então você pode ser um pós-doutor em alguma coisa que a sua inteligência fica só com você, sabe? Então, assim, eu acho que esse é o grande ponto de partida, né, de tudo. É saber como um ser humano funciona para você saber lidar com ele da melhor forma possível e, obviamente, aumentar a performance dele e aumentar a sua performance enquanto consultor, né, enquanto professor, enquanto passar uma informação, enquanto ser lembrado,
enquanto que a sua formação pode ser mais relevante a alguém. Então eu chamei o Bruno aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse contexto, né? Nós vamos fazer 4 lives e a gente ia fazer uma falando em todos os pontos, mas aí a gente achou que seria pouco tempo, e realmente é pouco tempo, para falar sobre tanta informação em 1 hora, né? Então, assim, a gente vai dividir essa live em 4 temas, tá? Hoje a gente vai falar sobre a influência, então, da neurociência na escola, né, em relação a professores, em relação a alunos, em relação até mesmo à família, ao contexto social, aos pais. Depois a gente vai falar sobre a neurociência e seu impacto na questão afetiva desse aluno, né, como a aplicação dessa neurociência pode transformar a questão afetiva desse aluno. Depois as questões cognitivas e, por final, a gente vai falar sobre um contexto social, né, como a neurociência impacta nesse contexto social. Então, tentar trazer isso de uma maneira, obviamente, resumida, né, mais singela aqui, mas que a gente consiga trazer essa reflexão, enquanto que, principalmente, a utilidade da neurociência em cima de cada profissão, né? Como vocês podem se apropriando desse contexto, terem uma performance maior, tá? E propiciarem em relação a esse contexto específico que é escolas, ter um contexto, ter uma performance maior até para os seus alunos, né, para os clientes e para esse cenário todo que está envolvido dentro de uma escola. Então, começo te questionando, Bruno, como é que a neurociência pode impactar, então. Vamos falar sobre a performance do professor, então, assim, vamos de uma maneira mais resumida, né, porque a gente tem esses 3 contextos para trabalhar. Como é que a neurociência pode ajudar o professor, então, a ser um melhor professor dentro da sua escola, trabalhando com seus alunos? Tá, é interessante, né, começar o questionamento, né, essa ponta. Eu sempre brinco assim, né, não existe professor se não existe aluno, né? Então a gente sempre tem que pensar que é um jogo de, né, não é uma coisa unidirecional, é bidirecional, então você precisa da interação entre os pares. E muitas vezes a gente fala muito do aluno, mas acaba não falando do professor, né? Pois Curiosamente. é. Foi até legal a ideia do tema, porque você tem que entender, né, que é uma via de mão dupla. Então, uma coisa só funciona se tiver outra. Não existe professor se não existe Exato, aluno, tal como não existirá aluno se não existe professor. Então, as coisas exato. estão intrinsecamente amarradas. E uma coisa que eu sempre falo, né, que foi deixado muito de lado por muito tempo, tem uma coisa que eu gosto de frisar, que é: a biologia precede a pedagogia. Então, por mais que você pense em modelos pedagógicos, coisa e tal, se você deixa a biologia de lado, não busca entender primeiro, né, como a gente biologicamente foi programado para funcionar, por mais que você queira inventar pedagogias em cima de achismos, você vai ficar, né, rodando em cima de um monte de tentativa e erro. Então é justamente aí que a neurociência, ou como eu costumo dizer, as neurociências, né, que eu sempre Sim, uso o termo no plural, sim. vem ajudar, porque a gente começa a entender que, enquanto espécie, né, nós somos seres humanos, enquanto Homo sapiens, há pelo menos 200 mil anos a gente é igualzinho. Não É mudou isso aí. praticamente nada. É Ou isso seja, a aí. gente pegar o homem das cavernas há 200 mil anos atrás e colocar agora, muito possivelmente ele vai ter um desenvolvimento quase pleno, como qualquer bebê que nasce agora, né, em pleno 2020. É isso aí. Então a gente tem que entender que antes de todo esse modelo, né, que a gente construiu de pedagogia, desse modelo escolar e tal, existe a nossa própria programação biológica, que vai funcionar melhor de uma forma ou de outra, dependendo do estímulo que a gente dá, dependendo da forma que a gente vai estimular e colher feedbacks, enfim. Então, por isso que a gente tem que sempre pensar que a biologia precede a pedagogia. Então, acho que esse é o primeiro ponto de partida. E pensando tanto no aluno quanto no professor. Então, enquanto professor, você tem que começar a se questionar: como é que possivelmente meu aluno vai aprender melhor, né? Quais as formas que eu posso estimular ele ou apresentar, né, o que eu pretendo apresentar, né, de forma expositiva, de forma exploratória, despertar curiosidade, né, trabalhar questões que envolvam motivação, envolvam recompensa, ou simplesmente eu parar aqui na frente da lousa e despejar um monte de coisa, enfim. A gente tem Uhum. que ir analisando e aí, claro, a gente vai buscar um arcabouço aí de conhecimento que a gente já tenha dentro das neurociências para tentar uh, justificar ou minimamente guiar certas práticas, né? Então é isso que a gente tem que começar a fazer. Eu acho que em certa medida a gente está pouco a pouco ganhando essa, essa conexão, né? Ainda está Uhum. longe do ideal, obviamente, mas cada vez mais a gente vem aproximando essas esferas. Então a gente vem trazendo muito mais a pedagogia para próximo da biologia.
Então as coisas Não, começam a conversar e ver o que funciona, o que não funciona e o porquê funciona, que esse é o principal, entender o porquê funciona. não, e até para conseguir entender que o que mais chama a nossa atenção é o que mais nos interessa. Se isso acontece com nós adultos, com criança muito mais, porque o sistema límbico da criança ainda não está completamente conectado com o pré-frontal, ou seja, ela não tem aquele Uhum. poder de planejamento futuro, aonde eu vou utilizar esse contexto no meu futuro, porque ela não tem futuro ainda, ela não tem programação de futuro, ela não tem nem experiências para compor qualquer tipo de futuro. Ou seja, a realidade, eu sempre digo, o planejamento futuro, ela se faz da realidade atual. Ou seja, eu preciso pegar o seu nível de maturidade e projetar o futuro a partir do seu nível de maturidade, para que isso acabe se tornando interessante. Então, o que, que a gente vê? A gente vê palestrantes, professores hoje extremamente interessantes dentro de determinados contextos, né? E que mesmo que você não esteja tão interessado naquele assunto, você acaba prendendo a sua atenção em cima daquilo e tirando algo muito bom para você, né? E isso deve ser levado também à questão da sala de aula. Então, aquele professor conteudista, aquele professor que simplesmente passa informação, ele eu acho que vai ficar num passado muito triste. Porque assim, a informação hoje, a quantidade de informação, ao meu ver, ela é muito menos relevante do que quanto de informação que aquele público vai captar e vai levar consigo, né? Porque o que é inteligência hoje? O que é um conceito de inteligência? O principal pilar do professor, ele é praticamente deixar as pessoas mais inteligentes, tornar pessoas mais inteligentes, né? Esse é o propósito, vamos dizer assim. E o que é inteligência? A inteligência é você alterar o seu comportamento conforme as experiências que você passa, conforme o aprendizado que você tem. Se você aprende algo e não altera o seu comportamento, você não se tornou mais inteligente. Então, assim, entender como captar a atenção, seja de uma criança, seja de um adolescente, seja de um público adulto, e como passar essa informação de modo que ele use isso para a sua vida, para alterar a sua vida, para alterar o seu comportamento e ter maior performance, eu acho que deveria ser a maior preocupação de um professor hoje. E a gente percebe que o professor, ele busca muito mais o seu autoconhecimento, né, para ele passar mais informações possíveis, do que a preocupação de que esse aluno, seja o aluno que a idade que for, absorva isso de uma forma mais tranquila e mais harmônica, né? Então, assim, a gente percebe professores que têm uma metodologia desde sempre e seguem aquela metodologia, funcionando ou não, né? Segue aquela mesma metodologia. Então, assim, eu acho que a influência da neurociência é isso, sabe? Se você não consegue entender como o cérebro da outra pessoa funciona, em que estágio está aquele cérebro, dificilmente você vai conseguir reter a atenção daquela pessoa de forma a que ela tenha uma melhor performance em cima do conteúdo que você está passando, né? Então, assim, obviamente, entre tantas maneiras de captar, eu acho que a própria questão do conhecimento da anatomia cerebral, que partes do cérebro são ativadas em determinados momentos, neurotransmissores, hormônios, né? Se alguma criança tem até algum problema de algum transtorno, alguma síndrome, né? Que a gente percebe hoje que isso está bastante aflorado, assim, né? Existe já uma demanda gigante em cima disso, né? E como é que tu vê essa questão assim? Esse professor ele está pronto? Ele deveria de fazer uma formação extra em cima disso? Como é que está esse contexto assim dentro da tua visão aí, Bruno? Eu tenho algumas críticas, né, em relação a como que está sendo feito esse acesso, porque assim, obviamente, eu acho que esse é um conhecimento que tem que estar na base de formação de qualquer professor, não só professor, mas todo mundo que lidar com outro ser humano, né? Porque em certa medida, se você está trocando aí a experiência com outro ser humano, você pode, né, a gente ampliando o termo aí de professor, você pode estar se colocando no papel de um professor. Não é esse professor estritamente de sala de aula, mas assim, todo ser humano que lida com outro ser humano que vai trocar experiência. Eu acho que seria fundamental ter na base de formação, né? Aí a gente pode colocar professores, terapeutas, enfim, qualquer pessoa que lida
com essa interface, deveria ter essa formação. Mas o grande problema que eu vejo na educação é que quando a gente vê o que a gente acha por aí de neuroeducação, neuropedagogia e variantes parecidas, tem alguns problemas críticos que eu sempre aponto. É que, primeiro, naturalmente, a gente aqui no Brasil, a gente tem, bom, não sei, aí em Portugal é diferente, principalmente essas questões envolvendo educação, aí tem muita coisa bacana, neurociência também. Aqui a gente fica muito mais refém do tempo, as coisas chegam aqui com muito atraso. Uhum. Então, esse é um problema crítico no Brasil. Então, muita coisa que hoje está sendo vendida como o ápice da neuropedagogia, neuroeducação, qualquer coisa que o valha, são releituras de coisas da década de 60, década de 70, com uma roupagem um pouquinho diferente, mas são coisas que, assim, já são muito atrasadas, muitas vezes já não tem sentido nenhum. Esse é um problema crítico, porque as neurociências é muito bacana, as neurociências assim, é uma área muito legal, só que ela avança numa velocidade galopante. Então, se você para no tempo, 10 anos dentro das neurociências, tudo mudou. Então, tem entendimentos que a gente tinha na década de 50, 60, 70, que hoje não faz sentido algum. E você vê aí, a rodo, dentro de cursos que a gente vê como neuropedagogia, neuropsicopedagogia, a gente vê coisas muito atrasadas, para não dizer equivocadas, porque muitas coisas mudaram. Então, esse é um ponto crítico que eu vejo muito problema. E aí você vê que a boa parte das pessoas que ministram os cursos, as formações, coisa e tal, são geralmente profissionais que egressaram da pedagogia e beberam nessa fonte e acabam misturando um monte de coisa. Isso eu acho um tanto quanto problemático. Então, falta as pessoas que estão hoje botando a mão na massa dentro das neurociências, principalmente, sei lá, a galera da biologia, da bioquímica, enfim, que está com a mão na massa, que está mais na crista da onda, ter esse diálogo com a galera da educação. Acho que falta muito isso, para criar uma coisa mais criteriosa. Então, acho que está faltando critério para a gente balizar nossas práticas. Então, o que acontece? A gente está tendo um pouco de acesso a essas informações, só que o que aparece por aí é muito defasado, é muito esquisito. Assim, são recortes meio estranhos de informações muito antigas e antiquadas. Então, a coisa melhorou um pouco, mas assim, a gente tem que ver até que ponto é bom você ter acesso a uma coisa que já não faz muito sentido. Então, a gente precisa de uma grande renovação, tem que reoxigenar tudo isso aí e trazer muita gente, né? Desencapsular, como eu falo, essas pessoas que estão dentro da academia e trazer para esse mundo aqui que a gente está precisando, né? E aí tem poucas pessoas fazendo isso, né? Um dos caras que eu gosto muito, que faz um pouco desse papel, só que é claro, né? Você tem pouca energia quando você é um só. Sim. Então, o Roberto Lente, né, que é professor da UFRJ, autor de um dos melhores livros de neurociência do Brasil, que é o 100 bilhões de neurônios, né? Junto com outros profissionais, ele faz um pouco esse papel de tentar desencapsular o conhecimento e levar para a educação. Só que acaba sendo muito pequeno, assim, o quanto ele consegue alcançar muito pouco. Tanto é que você pergunta para muita gente que estuda, em teoria, neuropedagogia, neuroeducação, as pessoas nem sabem quem ele é. Muitas pessoas não conhecem. As pessoas conhecem mais alguns autores. Tem alguns autores, não vou citar nomes aqui para não causar também nenhum rebuliço, mas assim, você vê que a coisa ficou muito assim. Eu não sei, é um cenário meio esquisito. Assim, você tem acesso a certas coisas, só que são poucas pessoas que fazem assim. Eu tenho grandes ressalvas em relação ao que está sendo passado nesse momento. Então, por isso que assim, eu acabei enveredando, curiosamente, vou até voltar e contar um pouco da minha história. Eu nunca tive pretensão de trabalhar com essa questão mais envolvendo ensino, aprendizagem, porque, não sei, apesar de eu gostar muito disso, não era a minha ideia inicial, né? Mas foi uma demanda tão grande. Eu percebi isso, eu comecei esse trabalho de redes sociais ano passado. E, curiosamente, o meu foco não era trabalhar com educadores. Era trabalhar mais com o pessoal da área de saúde, né? E, curiosamente, metade do meu público, eu acho, é de professores, pedagogos, psicopedagogos. Então, você vê que esse pessoal quer, eles querem, tem muita gente querendo, existe uma demanda grande e crescente desse conhecimento e ainda falta a oferta de um conhecimento melhor estruturado, mais atualizado. E eu falei, caramba, eu não tinha noção disso. E aí que eu comecei a mudar até um pouco o foco do meu trabalho. É claro que é um trabalho um pouco paralelo que eu faço. Inclusive, teve um curso que eu lancei recentemente, foi muito legal. Foi uma demanda do pessoal, foi justamente explicar como aqui funciona o adolescente.
né? Aham, Então, eu montei um treinamento inteiro só falando sobre a neurobiologia da adolescência, aham. que foi uma demanda, cara, que todo mundo me perguntava especificamente nessa parte, como lidar com pessoas e como lidar especificamente com adolescentes. Aí eu falei, não, beleza, então aí eu montei todo um treinamento pessoal, o pessoal adorou, Bacana. foi sucesso. Falei, olha que legal. Então tem toda uma demanda que precisa ser suprida e está faltando ainda pessoas para suprir essa demanda. Mas, assim, você percebe que se existe a demanda é porque existe a necessidade, né? Então a Sim, gente tem que sim. começar a repensar as nossas práticas, repensar a forma e como fazer isso da melhor forma possível. Porque é uma grande dificuldade que eu vejo. Por que existe esse blackout, né, esse limbo? É porque, justamente, não é uma coisa fácil você transpor um conhecimento acadêmico, muitas vezes com termos extremamente técnicos, de uma Claro, forma que você possa, como eu disse, criar conhecimento útil. claro, Então, existe esse entrave natural. Enquanto as pessoas não claro. começarem, principalmente os acadêmicos, começarem a fazer essa transição, de voltar a conversar com a população, fica complicado. E o Claro. mais engraçado é que, assim, quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente percebe o quanto é difícil, né? Porque, assim, fazer as coisas, explicar as coisas de forma complexa, acaba sendo fácil. Claro. Difícil é explicar as coisas de forma simples, né? Se eu pegar aqui, começar a explicar aqui, deduzir a equação de Nernst aqui, vamos explicar o potencial de ação, aí falar se eu tiver vários cátions aqui, eu faço uma média ponderada, calculando o log das concentrações e tal. Cara, isso é tranquilo, né? É fácil fazer o complexo, né? Sim, Difícil é claro, fazer o simples. claro, Então, claro. essa é a Não, grande dificuldade. e principalmente fazer com que aquele conhecimento seja aplicado de forma prática, ou seja, por que Isso. que eu vou entrar num outro campo, que é um campo extremamente complexo, né? E muitas vezes a gente tenta, de uma maneira, simplificar isso, porque às vezes eu sempre digo, olha, eu vou tentar simplificar, mas isso assim não é tão simples quanto parece, tá? Então, assim, a gente anda naquele limite, né, do simples demais para explicar algo extremamente complexo, né? Mas ao mesmo tempo tem que conseguir passar essa mensagem de alguma forma. Como é que as pessoas aplicam isso que a gente está falando, né? Como eu vou botar isso em prática, então? Porque existe o conteúdo, existe a solução, mas como é que essa solução agora vai mudar um hábito que eu já tinha há muito tempo e esse hábito sempre foi funcional, na minha cabeça sempre foi funcional, ou seja, se metade da turma reprova, é porque a metade da turma não entende, e isso sempre foi feito assim. Então, assim, quer dizer, eu já tomei por base que metade da turma reprova, então, quer dizer, isso é normal. Só que não é normal. Não é normal metade de uma turma reprovar. Não é normal criança desistir da escola. Não é normal uma criança hoje, um adolescente hoje, não sentir prazer em conhecer coisas, né? Eu não sei se é porque eu tomo por mim, eu tô vendo que você era igual, a gente tinha essa sede de descobrir coisas, de pegar um chuveiro da casa, desmanchar para ver o que, que tem dentro e depois quando monta sobra 5, 6 peças. Então quer dizer assim, pegar relógio, desmanchar para ver o que tem dentro, né? A gente tinha muito essa curiosidade, talvez porque a gente não tivesse internet na nossa época de criança, mas eu não sei o que é, mas essa sede de entender como a coisa funciona, ou seja, eu te dizer uma coisa, você não entender aquilo, e hoje as pessoas se satisfazem. Eu não entendo, mas se é assim, ok, eu vou lá, faço a prova e passo e acabou. Essa curiosidade de enxergar o porquê que as coisas funcionam assim, eu acho que isso faz parte de quem ensina. Eu sempre digo assim: se você não entendeu, é porque eu não expliquei direito. Porque o meu papel é esse. Então, quer Uhum. dizer, eu tenho que encontrar formas de fazer com que você entenda algo que eu entendi, porque se eu entendi, você pode entender também. E eu tenho que chegar até uma maneira que você consiga entender. Então, eu vou por um lado, eu boto um vídeo, eu boto um som, eu faço uma música, eu boto uma imagem, eu tento pegar uma metáfora. De alguma forma, você tem que entender isso que eu te passei, porque o meu papel é esse nesse momento. Né? E a gente viu o pessoal até falando aqui no chat não só professor, mas levando para dentro da empresa, gestores que passam uma informação, né? Então, quer dizer, todo mundo hoje ensina algo. Você, como pai, ensina algo para os seus filhos. Se você pensa assim, não, eu estou fazendo isso errado, mas ele nem está percebendo, óbvio que ele percebe, porque ele é o reflexo nesse momento do que você está passando. Então, se você estuda, se você se interessa, se você dá valor para o estudo, ele vai dar de alguma forma. Ele vai, pelo menos ele vai se sentir culpado o porquê ele não está fazendo melhor se ele vê você fazendo melhor, né? Então assim, os professores
são reflexos aos seus alunos também. Então, se o professor é um cara que não se importa com quem aprende, com quem ensina, quer dizer que aquele conteúdo para o aluno pode não ser tão importante também. Então, por que que eu vou me importar eu vou me importar em aprender algo que para aquele professor não importa tanto assim se eu aprendi ou não? Né? Então, assim, até o desenvolvimento da empatia, como funciona a empatia, como funciona o comportamento social, como funciona o comportamento de grupo, né? Porque, apesar das neurociências, nós temos toda a questão antropológica que nos evoluiu até hoje. Então, assim, também entender como um grupo funciona, né? Como nós nos relacionamos, né? Como as pessoas reconhecem a gente como alguém que vai trazer um benefício, como eu estou ganhando algum tipo de recompensa em cima disso? Que tipo de neurotransmissores são ativados em uma relação pessoal quando tem afeto, quando tem amor, quando tem importância, e numa relação pessoal quando não tem afeto, quando não tem importância? Né? Então, assim, isso é algo que pode revolucionar a questão do ensino. Algumas pessoas já descobriram isso e estão se dando muito bem. A gente vê grandes mestres. Se todo mundo que está acompanhando a gente aqui agora fechar o olho e pensar num grande professor que teve, ele teve uma relação emocional com esse cara. Ele teve uma relação de importância especial com essa pessoa, né? Ele percebe que essa pessoa estava lá empenhada em fazer dele um ser humano melhor. Então, assim, mas eu tenho 30 alunos numa sala, como é que eu vou dar atenção para todo mundo? A atenção é algo que não é para, não precisa ser dado de maneira individual, mas ela pode ir pegando as pinceladas, aquele que está mais disperso, trazer mais para perto. Então, essa gestão é uma gestão da profissão hoje do professor. Ou seja, se você não está pronto para isso, se você não quer aprender sobre isso, eu acho que tem que abrir espaço para quem quer fazer esse trabalho, sabe? Porque, assim, o professor, ele não é aquele conteudista mais, é aquele cara que tem que envolver as pessoas dentro do assunto que ele está tratando. Se você não fizer alguém entender e se tornar mais inteligente com o que você está trabalhando, eu acho que não é mais o seu papel esse. Eu acho que você tem que procurar outra coisa, se aposenta, ou não sei, sabe? É O uma que eu acho que questão assim, muito... eu sempre, quando eu falo também essa questão de. Eu gosto de separar um pouco as esferas entre ensino, aprendizagem, coisa e tal. Eu falo, a função do professor é justamente como você disse. A função do professor, eu enquanto professor, a minha missão não é fazer com que você aprenda. Eu falo, aprender é a última etapa. A minha missão é fazer com que você entenda. Né? A Isso. missão do professor é fazer com que o aluninho tenha aquele momento de estalar a cabeça e falar, caiu a ficha, Isso. entendeu? Então, eu Isso. falo, você enquanto professor, você tem que usar o seu ferramental possível para fazer com que o aluno entenda. A sua função é explicar, é com que ele entenda. Aprender é a segunda etapa, que aí eu falo bastante sobre aprendizagem também, eu falo sobre estratégia de estudo e tal. Mas aí é outra esfera, mas a gente agora está pautado no professor. Isso. E justamente, qual vai ser a figura do professor do futuro? Né? Como você mesmo disse, o conhecimento, e eu disse no começo, o conhecimento está todo aí. Hoje, para você ter acesso ao conteúdo, para você ter acesso à informação, você não precisa de uma sala de aula. Né? Você entra na Amazon, você compra um livro de qualquer coisa. Se eu quiser hoje começar a aprender como fazer um motor de foguete, eu entro na Amazon, compro um melhor livro de propulsão de foguete. A É isso informação aí. está lá. Mas para que serve o professor? O professor é aquele que vai pegar essas informações soltas e te explicar de forma com que você entenda. E como você bem disse, por mais que a gente avance, a nossa biologia nos programou para nós somos essencialmente seres sociais. De todas as espécies aí que existem, somos uma das mais dependentes desse convívio social. E Exato, a gente está exato. vendo rigorosamente isso acontecer durante essa quarentena, né? A gente está perdendo aí, em certa medida, a sanidade mental, porque a gente não está conseguindo socializar com as pessoas. Então, Exato. desde que a gente nasce, a gente tem essa necessidade, né? A gente nasce, a gente é um bebezinho extremamente prematuro, com um cérebrozinho pequenininho, que vai ter um terço mais ou menos do tamanho que vai ter quando adulto, e a gente precisa de toda essa interação para se desenvolver enquanto indivíduo biológico, enquanto indivíduo complexo aí, né, psicológico. Então a gente não pode perder esse fio da meada. Somos seres estritamente sociais, temos essa tendência de conviver e buscar essa melhor convivência em grupo, e a função do professor vai ser essa, vai ser fazer o que hoje a máquina não faz, né? Porque acervo de conhecimento, não, acervo de informação, acesso à informação, não depende mais do professor, né? Você vai lá no Google, em 5 segundos você tem qualquer informação na sua frente. Então o Isso. professor vai ficar com a parte que a máquina não faz, né? Que é a parte humana, Isso. que é a parte de entender o ser humano, de compreender essas questões que vão envolver emoções, empatia, se colocar no lugar do outro, entender, né? O que o outro está passando, por mais que de forma indireta, mas a gente tem essa conexão natural enquanto Exato. espécie.
Então é isso, né? Então acho que a gente tem que repensar a nossa função enquanto ser humano, enquanto professor, enquanto esse mediador da informação para transformar no conhecimento, do que de fato se pautar em derrubar uma enxurrada de informação que hoje não faz muito sentido. É engraçado, eu até falo para os meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos. Quem me acompanha já sabe da minha saga. Eu falo, para eu fazer o que vocês fazem hoje, em 5 segundos no Google, eu tinha que sentar, procurar uma enciclopédia, pegar lá um verbete e tal, e achar. Muitas vezes não ia achar o que eu gostaria. E Claro. aí a função, então, de um professor seria trazer também essa questão da informação. Mas hoje isso aí está superado. Então a gente vai voltar aos primórdios, né? Eu acho engraçado. Eu falo isso também para o pessoal da área de saúde. Eu falo, cara, médico, por exemplo, qual vai ser a função do médico daqui para frente? É fazer o que a máquina não faz. Então o médico vai ter que voltar a ser o ser humano mais humano possível. Vai ser aquele cara que vai te atender de ser humano para ser humano, porque o resto a máquina vai fazer. Agora eu estou começando uma parte, eu estou voltando a estudar computação, e meu foco agora, dentro das neurociências, estou enveredando para neurociência computacional e vou trabalhar com deep learning, enfim. Uhum. Mas por quê? Justamente para provar que, assim, por mais que a máquina avance, ela nunca vai atingir o que o ser humano atinge enquanto ser humano. Então, esse é meu ponto que eu quero chegar a provar, ou não, ou cair do cavalo, mas enfim, esse é meu ponto. Porque, por exemplo, diagnóstico, hoje a máquina já faz muito melhor do que Sim, sim, os sim, médicos. sim, sim, Então, sim. o médico vai fazer diagnóstico, o médico não vai mais fazer diagnóstico. Em breve, dependendo da cirurgia, a máquina vai realizar também. Então, assim, a máquina vai suplantar o ser humano em muitas coisas. Mas eu acho que Sim. ela nunca vai suplantar nesse sentido de compreender em plenitude as emoções, compreender o que é empatia, se colocar no lugar do outro, fazer toda essa questão que é o que nos constrói enquanto espécie, enquanto sociedade, né? Então, Claro. acho que esse é o ponto que a gente tem que ter meio claro aí na nossa cabeça. Não, e para o próprio aluno, né? O aluno, seja qual idade for, né? E a gente costuma falar mais em criança, porque a criança ela demonstra muito mais o seu sentimento, né? E a sua impulsividade. Então, assim, como ela é mais límbica, como ela é mais emocional, ela demonstra muito mais o seu sentimento do que um adulto que ele se reserva a tentar compreender isso, né? E trabalhar num ambiente de forma mais racionalizada, né? Então, o que acontece? É muito fácil você enxergar numa criança ou até mesmo num adolescente essa relação emocional. Se ele está triste, se ele precisa de apoio, se ele está feliz, se ele está entusiasmado com esse conteúdo, se ele está disperso, se ele não, né, se ele não está enxergando ali um direcionamento daquele conteúdo onde ele pode usar isso na sua vida. E o que acontece? Quando existe a dispersão, existe a não confiança. Quando o cérebro não confia, e ele leva alguma coisa em torno de 2 milésimos de segundo para confiar ou não em determinada informação, ou seguir ali porque ele tem que estar ali, né? Ele não pode sair da aula. Se ele pudesse, ele sairia. Se ele pudesse ir para o pátio brincar, ele iria para o pátio brincar. O que acontece a partir daí? Ele acaba desconectando, ele acaba desconectando a questão emocional da questão racional. Então ele vai estar ali racionalmente, porque ele precisa estar. Então quando você precisa estar num lugar, a sua dedicação, a maneira como você percebe, a maneira como você se abre a essa interação com o conteúdo que está sendo exposto, ela é completamente diferente de quando você está ali por necessidade, porque você tem que estar ali. Então, assim, o primeiro passo é o envolvimento, né? Então a gente vê isso acontece até na religião, né? Por exemplo, a gente vê padres, cantores, padres que se envolvem com as pessoas e aquele padre que faz aquela missa, aquele culto como antigamente, fala em latim, pausadamente. Quem chama mais a atenção das pessoas? É o padre bacana, é o padre que conversa, é o padre que toca um violão, é o padre que traz coisas novas, é aquele padre que faz a linguagem das pessoas. O professor é de tal forma, ele tem que conseguir chamar a atenção e chamar aquele público para o seu lado antes de passar a informação. Os grandes palestrantes hoje, o que eles fazem? Eles chamam o público para o seu lado e depois ele passa a informação. Não adianta ele passar a informação para alguém que não está percebendo o que você está dizendo. Então, quer dizer, eu fiz a minha parte, mas você não fez a sua. Então, o que adianta isso? Né? Então, assim, eu Uhum. acho que conseguir chamar e eu acho que o YouTube ele está trazendo muito isso, que é não mais eu ficar preso ao que a televisão tem para me mostrar, mas eu consigo encontrar ali as pessoas que melhor passam a informação. Então, por exemplo, se alguém se inscreve no seu canal, que eu até digo para todo mundo, vai lá e olha o canal do Bruno, cara,
bala, o cara faz um trabalho muito bom. Se alguém se inscreve no teu canal, esse cara ele tá optando por te assistir. Olha que coisa maravilhosa isso, né? Você pode ver assim, esse cara, ele opta em assistir o que eu estou passando para ele. Então, assim, isso é a maior prova de que você alcança o seu objetivo. Caso contrário, ele não te inscreve no teu canal. Ele não precisa olhar o que você faz. Porque se você não chama atenção, hoje o YouTube é para quem chama atenção. Né? Uhum. Então, assim, transformar a nossa sala de aula, transformar o ambiente onde a gente está trabalhando numa performance de YouTube. Você tem que ter uma performance, você tem que falar alto, você tem que expor, você tem que se emocionar, para que aquelas pessoas também se envolvam, eu acho, dessa forma. Né? Então, assim, isso é bom para todo mundo. E a gente falou um pouquinho do professor, a gente já falou um pouquinho do aluno, né? O que o aluno ganha com isso. E os pais, Bruno, assim, e onde que os pais podem ajudar também? Vamos falar um pouco de adolescente e criança, né? Que ainda tem esse acompanhamento dos pais. Onde é que os pais podem se envolver? O que que os pais ganham em conhecer a neurociência também, em estudar um pouquinho de neurociência para lidar Tá. com esses filhos, né? E esse tipo de situação. Bom, vamos lá, vou falar até um pouco da minha experiência. Eu acho que, em certa Isso. medida, boa parte de eu ter voltado a estudar o que eu tenho estudado hoje é por conta dos meus filhos. Eu acho que eu sempre tive Ah, essa questão, né? Ah, bom, não sei, eu, assim, na minha cabeça, assim, a minha vida é muito engraçada, porque eu sempre tive claro, você perguntava quando eu era, o que que eu queria ser quando crescer, eu falava, não faço ideia, eu sei que eu quero ser pai. Então, eu sempre tive essa convicção de que eu queria ser pai. E não sei, na minha cabeça, pelo menos, pai é aquele ponto que a gente disse. O ser humano, em grande medida, ele aprende por imitação. Não tem jeito. Então, seus filhos vão ser reflexos daquilo que você é. sim. Em grande medida. Não adianta você querer que seu filho tenha hábito de leitura, goste de ler, se você não lê. Não tem como você querer que seu filho goste de músicas boas se você ficou ouvindo funk o dia inteiro em casa. Então, Boa. assim, não tem jeito. Você fala, filho, vai ouvir ali, né, a nona sinfonia ali, enquanto eu vou ouvir meu funk aqui. Não vai rolar, entendeu? Não vai. Então, assim, os filhos vão ser reflexos daquele contexto social que ele vai estar envolvido, primordialmente a família. Então, acho que é fundamental os pais terem esse conhecimento, porque como que eu sempre brinco da seguinte forma, eu falo, cara, a gente está aqui nesse mundo, mas a gente vem sem manual de instrução, né? Então, a gente está funcionando, mas não sabe como. E as neurociências vêm justamente para tentar fazendo engenharia reversa e bolando um manualzinho de como a gente funciona. Então, Boa. essa é a grande sacada. E uma vez a gente se entendendo, a gente consegue entender melhor os nossos filhos. Então, acho que é primordial a gente ter, mesmo que minimamente, é claro que um pai não precisa ser um grande expert em Ah, neurociência, ah. mas você ter algumas noções básicas de como o ser humano funciona, né? O que está envolvido aí no funcionamento do ser humano, acho que é primordial. E principalmente para entender o porquê que a gente bate tanto nesse ponto de você tem que ser o espelho para o seu filho, porque é isso que a gente bem sabe, assim, né? Não precisa de... Hoje as neurociências mostram isso, mas a gente já sabe isso há muito tempo. Hoje a gente Sim. só corrobora essas observações que a gente já faz há alguns séculos aí. Então, acho que esse é o papel fundamental do pai também se envolver, né, com todo esse contexto. E cada vez mais, né, trazer, a gente está falando também da questão professor, aluno, e a gente não pode deixar de fora a esfera família, é trazer cada vez mais todos os elementos para trabalhar em conjunto. Então, a gente entende que é um trabalho conjunto entre todas as esferas para a gente conseguir aí, né, da melhor forma possível, guiar essa caminhada das crianças, né? Principalmente das crianças. Eu acho que é fundamental essa etapa inicial, que é onde você vai começar a plantar as primeiras sementes que vão aí perdurar para o futuro. Então, sem dúvida, é fundamental para você pai, você mãe, ter, mesmo que minimamente, esse conhecimento, se envolver mais e ser exemplo, né? Seja exemplo, que aí as coisas começam a funcionar melhor. Não, e o próprio envolvimento do pai com a escola, né? A gente a gente viu assim uma transformação. Quando eu era criança, o professor ele tinha autoridade sobre a escola. O professor era autoridade, né? O aluno nunca foi cliente de escola. O aluno era um aluno e o professor estava lá para ensinar. Então o pai ele respeitava o professor pela autoridade que ele tinha em relação a estar passando ao seu filho algo que era mais importante da vida, que é a educação. É como você disse, nós nascemos Homo sapiens e a gente vai se transformando em um humano moderno dependendo do tipo de estímulos, de estímulo educacional que a gente vai sendo trabalhado. Então, ou seja,
Não que ouvir funk seja algo ruim ou que seja algo bom, não sei, mas como você vai lidar com isso dentro da sua vida, dentro do seu contexto. Então, em todo o nosso contexto de desenvolvimento, nós temos estímulos positivos e estímulos negativos. E isso é extremamente necessário para que a gente aprenda o que é certo e o que é errado também. Então, o estímulo negativo, ele também é bom, porque pelo sofrimento o cérebro aprende que não quer mais passar por aquilo. Pela perda, ele aprende que também não quer passar mais por aquilo. E, obviamente, pelo ganho, ou seja, se você estuda e você vai bem numa prova, o cérebro conecta estudo com ir bem na prova. Então, o cérebro conecta que se eu estudar, eu vou liberar dopamina porque eu vou vencer. Então, ou seja, ou você pode vencer pelo bem ou você pode vencer pelo mal. O importante é conhecer que o cérebro sempre ganha. O nosso cérebro sempre ganha. E nem sempre o que é bom para o cérebro pode ser bom para o corpo. Então, ou seja, momentos de prazer, aquela criança que não estuda para ir jogar bola, aquela criança que não estuda para ir se divertir, e o pai deixa, porque o pai vai ter um problema que ele vai ter que se envolver na educação dessa criança, e ele também vai deixar de fazer o que ele gosta para se envolver na educação daquele filho, o cérebro também está vencendo, o cérebro também tá tendo prazer naquele momento. Só que, para o futuro, de longo prazo, aquele movimento de prazer cerebral nesse momento, ele não traz benefício. Então, se o pai conseguir entender que o envolvimento dele, tanto para valorizar o professor, tanto para colocar o professor sobre um patamar de autoridade e fazer com que o seu filho respeite a instituição e respeite o valor desse conteúdo, dessa educação que ele está recebendo. E isso sempre, desde bebezinho até ele entrar na universidade e até depois da universidade, eu acho que é papel fundamental do pai. Né? E a gente não vê muito isso. Né? A gente vê que isso foi se perdendo ao longo do tempo. Ao longo do tempo, a escola passou a ser um fornecedor como outro qualquer, como eu comprar uma garrafa d'água, como eu comprar leite, que se o leite está ruim eu vou lá reclamo e essa empresa tem que me respeitar como cliente. Então, assim, ainda que no Brasil você precise pagar, talvez para ter um ensino melhor do que a escola pública, e aí é um problema cultural e social, né? Não dizendo que a escola pública é ruim, porque existem escolas públicas maravilhosas e a gente percebe isso, mas quando você paga algo, você se transforma num cliente, né? E aí você tem direitos de cliente. Então, assim, o pai hoje tem que entender que o seu aluno não é cliente da educação. Ele é um recebedor de educação, então ele tem que estar grato por isso. Então ele tem que contribuir para que isso melhore. Então, assim, somente você reclamar e você não dar a solução, você não propor a solução, você não apoiar um professor que está dando ao seu filho o que para ele é a coisa mais importante da vida, também é uma falha do pai. Né? Então, assim, o que eu não entendo ainda é como a gente teve uma educação completamente diferente e não teve sofrimento, porque assim, a gente não guarda rancor de professores porque eles foram mais duros com a gente não guarda rancor de professor porque eles nos ensinaram uma matéria difícil, a gente não guarda esse tipo de rancor. Né? Eu tenho muito mais agradecimento aos meus professores do que rancor. Né? Eu sinto hoje, como professor, eu sinto pena de aquele professor que não me passou um assunto tão importante que ele tinha e não me fez gostar, por exemplo, de uma matéria que hoje é bastante relevante na minha educação, porque ele não soube me passar isso de uma maneira importante, né? E o meu pai nunca foi na escola dizer que esse professor estava me maltratando, que esse professor estava pegando no meu pé, que esse... Tá entendendo? Então, assim, eu acho que essa distorção ela tem que servir de um grande reflexo aos pais hoje. Porque, como você disse, o pai é o reflexo do filho, né? O filho, ele vê no pai alguém que ele vai entender como aquelas regras básicas de convivência social vão fazer parte desse hábito futuro dele. Porque mudar um hábito, a gente sabe que é extremamente complexo. Você desconstruir um modelo mental e criar um novo modelo mental é extremamente complexo. Então, tudo que o pai fizer agora, para que esse filho consiga ter um modelo mental mais adequado nesse início, ele vai seguir com essa percepção para o seu futuro. Né? Então, assim, como é que tu vê também essa parte desse papel do pai em relação à contribuição à escola, né? E como isso se dá na cabeça dessas pessoas, assim?
O que eu vejo, o maior problema que eu vejo é que hoje, né, principalmente agora nesse momento de pandemia, né, quem tem filhos aí está percebendo, existe uma tendência natural, a gente percebe o quanto, mesmo sem querer, né, a gente Sem terceirizou querer, a questão claro, da, mesmo a gente terceirizou claro. a questão da educação. Eu sempre distingo também, eu falo, cara, eu falo, a educação, ela primordialmente ela sai de casa, não é função da escola educar. Exato, A função da escola é instruir. Tá? Eu diferencio exatamente, também as caixinhas. Porque o exatamente, professor também só vai conseguir instruir bem o seu filho se ele sair educado de casa. Então, exato. assim, a educação é a primeira parcela, por isso que todo mundo tem que trabalhar em conjunto, todo mundo tem que fazer a sua parte. Mas agora que a gente está ficando, eu estou ficando 100% do tempo com as crianças, e a gente tem que Sim. acompanhar que as crianças, eles estão tendo aulas online, umas ao vivo, outras gravadas, enfim. Mas a gente vê que a coisa descompassou. E também não dá para a gente apontar assim, a culpa é do pai, a culpa é do professor, não existe um culpado, né? Assim, né? É muito simplório a gente apontar o dedo para o outro e se Claro, resguardar da nossa própria responsabilidade. Então, eu vejo, por claro. mais que eu tenha, assim, eu tenho toda essa consciência, sempre tive essa preocupação enquanto pai, mas eu vejo o quanto eu também, agora eu percebo, né? Estando 100% com meus filhos, o quanto eu pequei em alguns pontos também, e Claro, a gente não claro. sabe nem o porquê. Assim, é todo um contexto que vai acontecendo que quando a gente vê, a gente já está no meio dessa Já loucura. aconteceu, Mas sim. tudo bem, mas uma vez que a gente tem essa consciência, agora a gente pode começar a reverter. E voltar a entender que a educação é uma coisa basilar, que tem que ser feita em casa, porque só assim o professor também vai conseguir trabalhar como ele precisa. Então, assim, Claro. voltar a juntar todas as esferas, né? E todo mundo trabalhar junto. Mas um ponto que você colocou que é muito importante, que eu vejo é a questão do respeito. Então, assim, por mais que tudo avance, tudo mude, o respeito, eu acho que é um dos primórdios Primordial. basilares da nossa sociedade. Ele tem que existir para a gente até conseguir, querendo não fazer, né, para cada um conseguir fazer o seu trabalho, cada parte tem que saber até onde vai a sua liberdade, até onde você também, dali para frente, você está abusando. E a gente percebeu que isso se perdeu, né? Essa linha de respeito entre aluno, pai e professor, ela está meio assim, né, perdida. E a gente tem que voltar a colocar essas questões. Eu falo, cara, por mais que a gente entenda que criança precisa de uma coisa mais lúdica, ela precisa brincar, ela tem que ser curiosa, mas ela precisa de Claro. limite, criança precisa de respeito, criança precisa de, em certa medida, uh, entender, assim, né, que ela pode ir até certo ponto, dali para frente ela não pode, então ela tem Claro. que ter limites, ela tem que saber respeitar, tem que aprender essas questões também, até pela própria questão do convívio social. Claro. Então a gente tem que reestruturar algumas coisas assim, né? É engraçado. Então você vê que nenhum extremo vai funcionar muito bem, mas no meio do caminho dá para a gente encontrar soluções que eu acho que vai se adequar melhor à nossa realidade, à nossa própria tendência natural a responder assim ou assado, dependendo do estímulo que a gente tem. Verdade. Então é mais ou Às vezes menos isso. até, às vezes até eu vejo os pais dizendo assim, eu não aguento mais meus filhos, quando é que vão iniciar as aulas? E eu fico pensando, cara, assim, mas quem criou esses filhos? Esse reflexo do que você não aguenta mais é o reflexo de algo que você construiu, porque assim, eles foram educados por você. Então, assim, essa reflexão eu não aguento mais essas crianças quando eu vou mandar eles para a escola de novo. Isso é tão unilateral, é tão assim, ó, eu tenho que tirar eles de casa para mandar para alguém educar porque eu não consigo. E cadê a reflexão interna de como eles ficaram desse jeito ou como eu posso trabalhar isso para que eu não passe essa criança para essa sociedade educar? Porque a sociedade ela vai educar de uma forma completamente diferente. Então, assim, depois a gente vê pessoas angustiadas, pessoas ansiosas, pessoas depressivas, pessoas mal educadas, pessoas com falta de respeito, mas isso tudo é o reflexo dessa unilateralidade, ou seja, assim, eu não sou responsável por educar, quem é responsável é a escola. E a escola também não consegue fazer isso, porque quando ela intervém de uma forma mais forte, você vai lá e reclama. Por que ela fez isso com o seu filho? Por que ele se magoou? Né? Por que ele não é tratado com amor, com carinho, enfim? Mas o amor e o carinho, ele vem de casa. Né? O limite, ele vem de casa. Quando alguém de fora dá limite ao seu filho, você não gosta. Então, assim, aonde que essa criança fica? Qual é o balizador que ela fica? O que a gente sabe? É que o cérebro busca prazer acima de tudo. O prazer ele vai encontrar em diversos pontos. Então, assim, se eu enxergar no Bruno um cara que é mais aberto, eu vou fazer as regras mais abertas do Bruno que me favorecem.
Depois o Bruno tem umas regras que são mais fechadas. Então eu vou para o meu pai, que ele tem as regras mais abertas. Aí o meu pai tem umas regras que são mais fechadas. Então eu vou à professora. Então quer dizer, eu vou aprender e eu vou me adequar aonde as regras são mais abertas. E se houver a sincronia de regras, ou seja, o pai diz, você respeita o professor, e o professor vai respeitar o aluno, porque o aluno está respeitando o professor. Então, assim, todo mundo está convergendo para o mesmo ponto limítrofe de regras. Então, quer dizer, o mesmo balizamento na escola é o balizamento que você vai ter em casa, é a educação que você vai ter na rua, e, consequentemente, é o que aquela sociedade vai nos trazer como balizamento principal. Então, assim, para você escapar disso, é muito mais complexo. Então, assim, o aluno, ele não pode ser um cliente, porque o aluno, ele não tem maturidade, ele não sabe o que está pagando, ele não sabe o que está recebendo. Você é um cliente de algo que você compra e você sabe o que recebe. Quando você paga por algo que você ainda não sabe o que vai receber, você não é um cliente. Você é alguém que está ali recebendo algo, em troca de você dar algo. Então, assim, essa tradução, essa adequação nova, ela está causando muito conflito, sabe? Então, assim, eu acho que essa reflexão que a gente está fazendo aqui, ela é extremamente importante que esse vídeo possa ser levado a muito mais pessoas do que a audiência que a gente tem aqui. Por isso eu coloco isso lá no YouTube. É para que as pessoas reflitam em cima disso, sabe? Por que que conhecer o outro faz com que você se conheça mais? Por que que quando você busca a psicologia, a neurociência, para se conhecer, você também se torna alguém melhor para o outro, né? Porque você só consegue transformar alguém se a percepção sobre aquela realidade for uma percepção que aquela pessoa aceite. Então, eu me sinto confortável nesse ambiente de trabalho, eu vou ter melhor performance. Né? E a liderança, o estudo sobre neuroliderança trabalha muito isso. Por que que você trata bem um colaborador? Por que que você dá um equipamento bom? Por que você coloca ele no ar-condicionado? Por que você trata ele com respeito? Para ele te dar mais performance. E por que você não faz isso na escola? Por que você não muda o ambiente para que esses estímulos sejam positivos, para que as crianças também se envolvam em cima desse objetivo? Ah, mas os meus alunos são dispersos. Eles são dispersos porque você não consegue chamar a atenção deles. Então, você tem que entrar no mundo deles. O meu canal do YouTube eu criei sem querer. Eu criei porque eu pedia para os meus alunos lerem um artigo antes da aula e eles não liam. Aí eu dizia, pô, gente, a gente não leu o artigo? Pô, professor, são 3 páginas. Eu disse, sim, são 3 páginas que vocês tinham que ler. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a gravar vídeo e mandar para eles. Aí eles assistiam o vídeo. Aí eu disse, eu vou subir para o YouTube esses vídeos. Comecei a subir para o YouTube e, cara, começou a dar audiência, eu comecei a ver que aquilo. Então, ou seja, eu tenho que me adequar à percepção daquele aluno. Eu não posso esperar que ele venha a mim, porque eu sou a ponte entre o conhecimento e a inteligência. Então, assim, o professor, e reforçando o que você falou, não existe culpado nisso, mas é uma adequação. São cenários novos, são inteligências novas que você tem que passar, e o professor, como gestor, ele é a conexão, a ponte entre o conhecimento e o que você está colocando dentro da cabeça daquela pessoa. Então, assim, essa adequação, acho que a neurociência pode trazer muita contribuição, como a gente vem falando, e a psicologia também pode trazer muitas coisas do que a gente está falando. Bruno, a gente está no finalzinho. Eu queria que tu passasse uma mensagem. Queria que você passasse então uma mensagem aí. E depois eu deixo uma mensagem e a gente vai esperar esse pessoal todo na semana que vem. Eu acho que a principal conclusão que a gente tira disso tudo é que, assim, primeiro ponto, não dá para apontar um culpado. Segundo ponto, a gente tem ferramentas para se balizar para uma prática melhor. Boa. Terceiro ponto é uma adaptação constante, assim, e cada vez mais vai ser mais dinâmico. A gente vai ter que sempre se reinventar no próximo instante. Acho que é isso. E não ficar parado, né, esperando que as coisas se adequem à sua forma de trabalhar, como você sempre fez, e não o contrário, você se adequar ao mundo. Acho que a gente tem que entender que a dinâmica é outra e cada vez mais vai ser mais acelerada. A gente tem que buscar do ferramental que a gente tenha para se adaptar da melhor forma possível. Acho que é isso que a gente conclui disso tudo, né? Acho que deu para consolidar bem. E a Jéssica está falando um ponto que eu bato muito na tecla também, né? A questão da leitura. A gente vive um blackout bizarro, que você tem pessoas que querem ler 50 livros no ano, mas ao mesmo tempo você tem uma massa gigante de praticamente analfabetos funcionais. Então, será que as pessoas estão de fato lendo?
elas estão passando folhas na frente dos olhos, assim, consequentemente, sem absorção nenhuma. Então, um ponto que eu sempre falo, não é 10 se segundinhos. apresentar a mais conteúdo, não é mais você ler muito, mas ler melhor. Então, É isso aí. otimizar a forma que você consome. E é Isso isso. aí. Valeu, cara. Assim, ó, gente, muito obrigado pela audiência, tá? O vídeo vai ficar editado, eu vou subir para o YouTube e semana que vem tamo aí. Obrigadão, Bruno. Tchau, tchau.